A verdade é que ao falarmos sobre asteroides, muitos ainda imaginam apenas rochas gigantescas vagando pelo espaço, capazes de provocar destruição em larga escala caso cruzem o caminho da Terra. E sim, esse cenário é possível, dependendo da velocidade do objeto. Agências espaciais como a NASA estão apostando em missões inovadoras para transformar a forma como protegemos o nosso planeta. Um exemplo de missão é a DART, que entrou para a história ao colidir contra um asteroide pela primeira vez na história. No vídeo de hoje vamos explorar uma nova perspectiva tridimensional desse impacto. Imagine a seguinte situação. Um astrônomo, ao vasculhar o céu com seu telescópio, detecta uma rocha de centenas de metros de diâmetro em rota de aproximação com a Terra. A primeira reação é refinar as observações calculando com precisão a trajetória e a chance real de colisão. Caso a ameaça seja confirmada, surge a pergunta inevitável: temos um plano para impedir o impacto? A resposta ainda é complexa. Não há um protocolo universal pronto para ser aplicado, já que depende de vários fatores, como a distância do asteroide, sua velocidade, composição, massa e principalmente quanto tempo temos até o possível encontro. A realidade é que, embora tenhamos avançado muito, ainda estamos dando os primeiros passos no desenvolvimento de métodos práticos para desviar essas rochas espaciais. A boa notícia é que a NASA, em parceria com outras agências espaciais, já monitoram o céu constantemente à procura desses objetos. Até o momento, as estimativas indicam que pelo menos 90% dos asteroides com mais de 1 km de diâmetro já foram catalogados e não representam ameaça significativa para a Terra nos próximos anos. Esses asteroides gigantes são mais fáceis de detectar porque refletem mais a luz solar, facilitando sua identificação. O espaço é vasto e há muito a ser descoberto, por isso a vigilância precisa ser constante. E é justamente nesse contexto que surge a missão DART, um divisor de águas na história da defesa planetária. A sigla vem de Double Asteroid Redirection Test, ou teste de redirecionamento de asteroide duplo em português. Representa então a primeira tentativa real de alterar a trajetória de um asteroide usando o impacto direto de uma espaçonave. Em 2022, a DART colidiu com sucesso contra o asteroide Dimorphos, modificando sua órbita ao redor de Didymos. Claro, em poucos minutos, uma pequena mudança com grandes implicações. A proposta da missão não era destruir o asteroide, mas sim mudar sutilmente sua rota. Isso é crucial, pois explodir o objeto desse porte pode ser ainda mais perigoso. Imagine só transformar uma única rocha em centenas de fragmentos descontrolados, cada um com potencial de causar danos severos por aqui. A ideia é muito simples. Um pequeno empurrão dado em um certo momento pode fazer toda a diferença. Afinal, no espaço, mesmo uma leve mudança de velocidade pode resultar em uma grande alteração de trajetória ao longo do tempo. A missão DART também serviu como uma verdadeira prova de conceitos para futuras estratégias de defesa. Agora sabemos que é possível, com a tecnologia atual, interferir na trajetória de corpos celestes com potencial destrutivo. Isso abre caminho para novas missões mais complexas, capazes de atuar com mais precisão e antecedência. Mas agora, 3 anos depois, uma nova perspectiva tridimensional ajudou a vermos os efeitos do impacto com mais clareza. De qualquer forma, os asteroides não são apenas ameaças, mas também laboratórios naturais para estudar a origem do sistema solar e treinar nossa capacidade para reagir a futuros riscos. Por enquanto, estamos seguros, mas é reconfortante saber que a humanidade está finalmente desenvolvendo ferramentas para proteger o seu próprio planeta. As imagens que vamos ver a seguir reforçam como a exploração espacial pode ser impressionante. A sequência de imagens faz parte de um time-lapse à medida que a poeira espalha no ambiente ao redor. A missão DART não só impactou contra um asteroide, mas nos mostrou como é possível ver esses eventos em tempo real, em uma perspectiva tridimensional. É muito raro. As observações que vamos ver a seguir foram feitas por satélites de outras agências espaciais, como foi o caso do satélite italiano Licia Cube, que foi lançado justamente para observar o que aconteceria no pós-impacto ao asteroide. Foi possível acompanhar a movimentação da poeira gerada após a colisão com uma riqueza de detalhes jamais vista.
O que antes era apenas uma mancha esbranquiçada no escuro do espaço, agora se revelou como um espetáculo tridimensional de partículas sendo lançadas em todas as direções. Essa nova perspectiva em time-lapse permite como ver a poeira se comporta nas primeiras horas e dias seguintes do impacto. Não se trata apenas de uma nuvem amorfa se expandindo, mas sim de uma estrutura complexa e assimétrica, refletindo a luz solar como se fosse uma espécie de espelho. Cada grão de poeira reage de forma diferente, dependendo da sua massa, forma e velocidade inicial. Esse brilho espalhado pelo vácuo revela o caminho de cada fragmento e mostra como a colisão afetou o asteroide muito além do ponto de impacto. O que chama atenção é o quanto essa poeira se estende e se reorganiza com o tempo. O time-lapse durou apenas alguns segundos, mas as imagens são impressionantes, principalmente quando a gente observa em câmera lenta. Os dados destacam a parte do material ejetado e como ele chegou a se alongar como uma cauda de cometa. Cauda essa influenciada pela radiação solar e pela gravidade do próprio sistema binário. Outro ponto crucial revelado com essa perspectiva foi a assimetria da pluma de poeira. Ao contrário do que se imaginava, o material não foi ejetado uniformemente. Em vez disso, a ejeção seguiu em direções preferenciais, o que pode estar ligado à estrutura interna do asteroide, suas propriedades físicas e até sua rotação. Isso mostra que o impacto teve efeitos mais complexos do que um simples empurrão, afetando o ambiente ao redor de formas sutis, mas significativas. A espaçonave DART pesava cerca de 500 kg e, ao se aproximar do asteroide, acelerou até alcançar mais de 22.500 km/h. O objetivo era mudar a velocidade do asteroide em apenas 0,4 mm por segundo, o suficiente para reduzir seu tempo de órbita em cerca de 10 minutos. Embora pareça pouco à primeira vista, esse tipo de desvio, se aplicado com antecedência de anos, pode representar milhares de quilômetros de diferença no ponto de encontro com a Terra. E essa perspectiva tridimensional não serve apenas para cálculos refinados sobre a massa e a velocidade dos fragmentos. Isso tudo aqui é essencial para validar os modelos de simulação de impacto e aprimorar futuras missões, caso a gente precise. Cada partícula de poeira que se move pode ser analisada como um ponto de dado, em uma grande equação que nos ensina sobre como os asteroides respondem a colisões, e como podemos usar isso a nosso favor. No final das contas, o impacto da missão DART não foi só físico, mas também científico e visual. A possibilidade de ver em camadas tridimensionais como a poeira se espalha após a colisão real é uma conquista da exploração espacial, que muda a forma como observamos e estudamos esses corpos. Essa perspectiva não apenas amplia nosso conhecimento sobre os asteroides, mas também fortalece o preparo para defender a Terra de futuras ameaças, com ciência, tecnologia e como as imagens falam por elas mesmas. Realmente estamos lidando aqui com imagens fabulosas. Pela primeira vez na história, um impacto artificial foi registrado de tal forma. É fenomenal. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!